Bom, então hoje vamos ter a nossa irmã Daphne Pires, que vai nos falar sobre a autoestima, sobre o ego, né? E sobre outras coisas que têm a ver com isso também. Então, Daphne, hoje é com você. Bem, muito boa tarde a todos. Gratidão aí a todos que estão aí, né? Para prestigiar essa palestra. E, assim, um pouquinho que eu trouxe aqui para compartilhar sobre esse tema que é complexo, né? Que é autoestima. Que muitas vezes as pessoas podem confundir os conceitos de ego e autoestima. E nessa palestra de hoje eu vou mostrar que são coisas opostas. Bem, então, vou começar aqui falando um pouquinho mais de mim, né? Para quem não me conhece, eu sou Daphne Pires, né? Eu sou membro da Sociedade Teosófica pela loja Gina Rajadasa desde 2012. E eu sou também instrutora de yoga e terapeuta holística. Enfim, aí já abordei aí, né? O que eu vou apresentar, a questão da autoestima e do ego, que é uma coisa bem interessante, né? Da gente pensar. A autoestima é uma questão que eu tenho pensado bastante nos últimos anos. Tenho refletido bastante, tenho chegado a alguns insights, e é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. E desde que eu passei a me empenhar e a investigar essa questão por meio das terapias holísticas, eu tenho descoberto umas coisas bem interessantes. Eu confesso que eu passei por situações durante a infância e adolescência que afetaram a minha autoestima de alguma forma. Não só eu, mas acredito que muitas pessoas aqui também passaram por essas coisas. Tanto é que é muito comum quando a gente vai para um terapeuta, né, um psicólogo, ele nos faz perguntas de como que foi a nossa infância, a nossa adolescência, justamente para investigar essas questões do passado que nos influenciam agora. Então, assim, várias situações que a gente passa durante a infância e adolescência podem afetar a nossa autoestima, como, por exemplo, a gente recebeu uma educação muito rígida, muito repressiva e muito exigente. E educação é uma educação assim que normalmente ressalta mais as nossas falhas do que as nossas qualidades. Outras situações também que podem prejudicar é a gente sofrer bullying nos ambientes que a gente frequenta durante a nossa juventude, como escolas, grupos de jovens, entre outras coisas. E a gente está também num meio onde tem muita competitividade, muita crítica. Isso sempre afeta a gente de alguma forma. E hoje em dia a gente tem um desdobramento muito ruim da internet, das redes sociais, que é a proliferação dos haters, que são aquelas pessoas que entram na internet só para falar mal dos outros, ficar apontando defeito, falando coisa que não presta. Então a gente tem muitas pessoas tendo vários problemas por conta dessas coisas. Enfim, nesse mundo que a gente vive, a gente pode passar por várias situações que podem prejudicar a nossa autoestima, que podem nos fazer acreditar que nós somos uma imagem limitada ou uma imagem negativa, né? Quando a gente acredita que a gente não é bom o suficiente, que a gente não tem uma boa aparência, que a gente não é capaz. Infelizmente, a gente pode se identificar com essa personalidade limitada e não tão bonita assim, que a gente que as pessoas fazem a gente acreditar que a gente é. Então, agora vamos passar aqui e falar um pouquinho de teosofia, yoga e espiritualidade. Bem, na teosofia, no yoga e no budismo, se fala muito de ego. Fala-se muito da importância da gente eliminar o ego. Mas o que é o ego? A gente pode entender o ego como a personalidade adquirida ou construída. Aquela personalidade adquirida que aparece quando a gente se identifica com aquilo que as pessoas dizem sobre nós, quando a gente se identifica com os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas crenças, desejos, aversões e memórias das nossas experiências, entre outros. É aquela entidade separada que a gente constrói quando
a gente se identifica com essas coisas. Dizem que uma pessoa tem ego quando ela é orgulhosa e ela quer ser melhor que os outros e ela quer se sentir superior. E essa pessoa, ela pode ficar brava, né, quando ela se sente subestimada, contrariada, desvalorizada, ignorada, entre outras coisas. Mas, quando a gente se sente inferior, a gente se sente feio, a gente se sente inadequado, isso também é ter ego. Porque, nesse caso, a gente está identificado com o sentimento de separatividade, né? Eu sou menor do que ele, eu sou menos capaz do que ele. Então, aí a gente também tem um ego, uma entidadezinha, né, envolvida, né? E a eliminação do ego, ela significa a gente se libertar dessas falsas personalidades, que podem ser aquelas personalidades da pessoa se sentir superior, se sentir muito boa, né, muito melhor que os outros, e também daquela personalidade, né, que se sente inferior. Então, a eliminação desse ego significa a gente se libertar dessas falsas personalidades ou personalidade adquirida, né, que a gente chama no yoga, para a gente encontrar aí um ponto, uma condição que a gente possa ter uma unidade, né, uma unidade com todos. Isso significa a gente se reconhecer como parte de um todo, parte do Atma, que é aquela alma universal, que é luminosa, que é plena, que é potencial, que é bem-aventurança e que também é beleza. E é por este caminho que a gente pode desenvolver a nossa autoestima dentro do caminho espiritual ou teosófico. A gente pode até considerar isso aí como uma real autoestima, porque é interessante a gente pensar, né, que no nosso mundo condicionado, na nossa sociedade, a pessoa normalmente ela se sente bem com ela mesma quando ela está dentro daquele padrão de beleza que as pessoas consideram bonito. Mas se acontece alguma coisa e aquela pessoa ela não pode mais estar dentro daquele padrão de beleza, então essa pessoa passa a se sentir mal. Então, a gente pode considerar que não é uma autoestima verdadeira, que é uma autoestima que ela está condicionada a ser aceita por outras pessoas. Ela está dentro do padrão que ela pode ser aceita. Então, no caminho espiritual, a gente pode desenvolver uma verdadeira autoestima. A autoestima, ela também pode surgir quando nos reconhecemos como parte da natureza e podemos perceber a manifestação da natureza em nós e deixar essa natureza livre para se manifestar em nós. E assim, nós podemos nos sentir livres e contentes com a nossa manifestação e ser livres para ser nós mesmos. Podemos sentir contentamento em ser nós mesmos. E autoestima, ela também está em reconhecer o potencial infinito que existe dentro de nós. E com isso, nós podemos realizar muitas coisas. E isso é muito importante na vida espiritual e no caminho teosófico. Porque se nós estamos bem com nós mesmos, nós podemos nos relacionar bem com as outras pessoas. O amor, ele tem que fluir de dentro para fora e não de fora para dentro. Isso é uma coisa muito comum. As pessoas, elas esperam se sentir aceitas, se sentirem amadas para elas amarem a si mesmas. Mas na verdade, o que tem que acontecer é o contrário. A gente começa nos amando, nos sentindo contente com nós mesmos, então a gente pode espalhar esse contentamento, essa felicidade. E as pessoas, é engraçado a gente pensar, né, que elas têm uma atitude totalmente equivocada. A gente é ensinado desde pequenininho, né, que a gente tem que agradar, né, fazendo coisas, né, que as pessoas vão nos elogiar, que pai e mãe vão nos dar uma recompensa. Mas chega um momento, né, que a gente aprende que a real felicidade, o real amor, eles começam dentro de nós. Primeiro, a gente toma consciência da vida e da natureza luminosa em nós. Então, nós nos contentamos com a expressão da vida e da natureza em nós, a gente se ama, a gente cultiva esse amor em nós, então nós podemos transbordar esse amor aos outros.
No budismo, a gente tem a meditação de metta, que é a meditação da bondade amorosa. E é interessante a forma como a gente começa essa meditação, que a gente começa primeiro mentalizando esse amor em nós. A gente primeiro deseja que nós estejamos bem, felizes e em paz. Depois que a gente mentalizou esse amor por nós mesmos, a gente começa a mentalizar esse amor por todos os seres, desde aqueles que a gente tem alguma afeição, as nossas famílias, as pessoas que a gente ama, amigos, e passa então por pessoas que nos são indiferentes, pessoas que a gente tem algum problema de relacionamento. Isso é importante também, que a pessoa que nos fez algum mal, que nos causou algum tipo de sofrimento, ela fez isso porque ela também sofre, ela sofre interiormente, então ela só pode espalhar sofrimento. Então é muito importante também a gente desejar, a gente vibrar em amor por essas pessoas que também nos fizeram mal. E a gente termina mentalizando amor por todas as criaturas do mundo, todos os seres humanos, todos os animais, e todos os seres em todas as dimensões. Então é isso. O amor, ele começa em nós mesmos, então a gente pode vibrar em amor por todos os seres. É muito importante, além disso, a gente acreditar no nosso potencial, nos nossos talentos, e que nós podemos fazer coisas boas, que podemos fazer coisas incríveis. Quando acreditamos em nossas qualidades, que nós podemos fazer muitas coisas boas, nós podemos auxiliar o outro. Podemos auxiliar a humanidade. Às vezes, uma pessoa não ajuda a outra, não é porque ela é egoísta, ou porque ela não se importa com o outro, mas porque ela pode acreditar que ela não é boa o suficiente. Ela acredita que ela não pode ajudar. Então, para a gente fazer o serviço teosófico, nós sermos bons teosofistas, é importante a gente acreditar em nosso potencial, que a gente pode fazer. Então, a gente pode fazer um bom serviço teosófico e auxiliar a humanidade. E falei aqui do trabalho teosófico, eu acho interessante também a gente citar aqui a literatura budista. Eu tenho quase certeza que esse ensinamento ele vem da literatura budista, que diz o seguinte, é um ensinamento que ele pode ser facilmente confundido, que nos ensina que quando nós estamos em grupo, a gente tem que se considerar menos importante do que as outras pessoas. Então, se a gente for interpretar isso logo de primeira, a gente vai entender assim, que a gente tem que se considerar inferior aos outros, sendo que não é isso. A gente tem que interpretar isso dessa forma. Quando nós estamos com outras pessoas, a gente tem que sair daquela atitude de autocentramento, tirar o foco de nós mesmos e prestar atenção no outro, estar presente com o outro. A gente tem que, se você for ao encontro do outro, você tem que dar atenção para o outro, você tem que realmente estar presente ali naquele encontro. Se a gente está naquela atitude de centramento, de autocentramento, a gente vai ficar o tempo todo preocupado, com o que eu vou falar, como que eu vou parecer, o que a outra pessoa vai pensar de mim. Isso aí, a gente está o tempo todo preocupado com a nossa autoimagem. Então, quando a gente vai ao encontro do outro, a gente vai conversar com o outro, a gente tem que tirar essa atenção obsessiva de nós mesmos, né? No que o outro vai pensar da gente, e a gente tem que realmente ir ao encontro do outro. A gente prestar atenção no outro, a gente ouvir o que o outro tem a dizer. A gente está pleno nesse encontro. E assim, mesmo que a pessoa ela esteja se sentindo inferior naquele momento, né? Ela está com outras pessoas, ela está se sentindo inferior ou ridícula, ela está se dando muita importância. Então, a gente desapega desse ego, desse ego, né? Desse eu, e a gente tenta nos tornar um naquele encontro, certo? E dessa forma, os nossos relacionamentos, eles podem ser mais espontâneos e saudáveis, certo? Deixa eu ver quanto que eu tenho. Então, tudo que eu queria dizer aqui para vocês é que ter ego é uma coisa e ter autoestima é outra. O ego é quando a gente está apegado àquele euzinho, né? Aquele euzinho que a gente constrói ao longo da nossa vida.
né, que as pessoas dizem que a gente é, que a gente acredita que a gente é, que a gente se identifica à medida que a gente tem as experiências ao longo da vida, que a gente tem as memórias. E já a autoestima é uma outra coisa. Quando a gente percebe a natureza se manifestando em nós, a gente percebe as nossas potencialidades, a gente percebe esse poder incrível que a gente tem, a gente se percebe como sendo parte do Atma, e a gente fica contente com isso, a gente se ama por isso, porque a gente é parte do Atma. Conta até uma história, né, que teve uma pessoa que ela chegou perto do monge budista e foi questionar ele sobre a autoestima. O que eu faço para amar mais a mim mesmo? E o monge, ele não pôde entender aquele questionamento. Como assim você não pode amar a si mesmo? Se você tem a essência do Buda, você é Buda, como? O monge budista, ele não podia entender isso. E aí fica aí uma questão, né? Se essa crise de autoestima, se é uma coisa, né, que ela é peculiar, né, ela é mais comum na nossa cultura, ou se é uma coisa que é menor, né, nas culturas orientais, né? Acho que é uma coisa interessante aí para a gente pensar. Enfim, ego é uma coisa, autoestima é outra. Então, o nosso trabalho no caminho espiritual, no meio teosófico, é a gente reduzir esse eguinho, né? Esse autocentramento, a gente eliminar essa falsa personalidade, ou essa personalidade adquirida, como a gente fala no yoga, e a gente tenta nos amar mais, percebendo toda essa natureza divina que existe dentro de nós. E a gente se amando mais, a gente acreditando no nosso potencial, a gente pode realmente fazer, ser bons no serviço teosófico. A gente pode realmente servir a humanidade. Então, pessoal, é isso que eu tinha a trazer para vocês, né, para compartilhar. Eu acho que a gente pode aproveitar esse tempinho aí, né, para a gente conversar mais um pouquinho, né, sobre essas ideias. Eu acho muito importante essa troca também, né, essa troca de ideias. Com certeza. Deixa eu ver, está todo mundo com o microfone ainda fechado, mas a gente pode abrir para conversar, sim. Olha, esse tema é muito interessante, porque realmente, se você não tiver uma autoestima, no sentido de confiança, não tem nada de ser melhor, não tem nada disso, mas assim, você ter uma consciência das suas capacidades, daquilo que você pode tentar fazer e tem chance de dar certo, porque eu acho assim, certeza das coisas, a gente nunca tem. Pode tudo, pode dar certo, ou pode dar errado. Como é que a gente vai saber? Agora, você tem que tentar. E para você tentar, você tem que usar o que você tem dentro. Eu vejo muito a autoestima nesse sentido, de capacidade que você busca dentro de você, de encarar as coisas, de fazer alguma coisa, né? E até de superar situações difíceis na sua vida. Se você não estiver bem com você, como é que você vai superar? E pior, como você vai tentar ajudar alguém, por exemplo, que esteja próximo, que esteja precisando de você? Se você não estiver assim muito bem realmente com quem você é, com confiança em você mesmo, não dá para ir. Você não vai a lugar nenhum. Acho eu. Eu penso assim que é muito difícil. Uma criança, por exemplo, você tem que elogiar a criança. Você falou da questão da infância, né? A gente, em educação, sabe isso, que você tem que elogiar as capacidades daquela criança, o que você sente que ela faz muito bem, aquilo em que ela é boa, a gente tem que despertar isso nela para ter essa tal de autoestima. E, a partir disso, ela confia nela e ela começa a voar. Porque, senão, se você só criticar, se você não ajudar em nada, ela vai se sentir inferior, se sentir incapaz. E como que vai fazer alguma coisa? Não vai. Eu parei até um filme para vocês, eu fiz propaganda aí, como é que é? Como Estrelas na Terra. Como Estrelas na Terra, um filme indiano. Não sei se vocês viram, mas, gente, que coisa maravilhosa aquele filme. É uma criança que tem problemas, tem dislexia, tem um monte de problemas, e justamente o calvário que essa criança passa. Não só com a família, como na escola, porque ela se sentia um porcaria, coitado, né? Até que ele vai para uma escola e nessa escola aparece um professor
que consegue mostrar como ele tinha coisas geniais dentro dele, que eram rejeitadas naquela situação, naquela comunidade, né? Até com os pais. Todo mundo via ele lá embaixo, e o menino era talentoso em outras coisas. Ou seja, aqueles problemas que ele tinha eram um detalhe, ele era diferente, e as pessoas não enxergavam que ele era diferente. E isso aconteceu, por exemplo, com Einstein, isso aconteceu com um bando de gente famosa, que também era horrível na escola, não era valorizado, e, no entanto, eram pessoas muito especiais. O filme é lindo, lindo de chorar no final. Olha, eu vi esse filme. Só vai ficar até o dia 16 da Netflix. Quem não viu, é imperdível. Filme indiano, maravilhoso. E eu acho que tem a ver com isso que a Daphne está falando, né? Essa questão de autoestima é fundamental. E isso eu também não acho que tenha nada a ver com ego. Ego é você ficar cheio de achar que é o máximo, não sei o quê. É outra coisa. E eu não tinha pensado nessa possibilidade que você falou, ao contrário. O ego que joga para baixo também. Então, olha só que situação complicada, né? Muito mesmo. O que vocês acharam, gente? Vamos opinar. É porque sempre existe a polaridade de uma mesma energia, né? O ego inflado, aquele que se sente superior a todo mundo, ele está na mesma frequência que o outro que se sente muito abaixo de todo mundo, que não está dentro do padrão, né? Ambos têm orgulho. Um expõe esse orgulho claramente e o outro nem tenta, não faz as coisas por medo de não ser aplaudido, de não ser aceito e de não fazer no nível que ele internamente quer se comparar. Então, ele prefere nem fazer para não ter que passar pelo fracasso. Então, são polaridades opostas de uma mesma frequência. E, em relação às crianças, eu acho que a sociedade passou de uma geração, né, que era o que os pais, os professores eram extremamente rígidos e cobradores e que sempre apontavam os erros, para também agora uma sociedade permissiva demais, que as crianças são endeusadas além da medida, já começa de criança que já tem o próprio blog, que se sente maravilhosa, que tem seguidores, que sofre se não tem seguidores, e aí entra pela adolescência, isso vai sendo estimulado, né? E cada vez mais as pessoas têm que estar dentro de um padrão, política do cancelamento, haters, pessoas que começam a apontar ódio em relação a alguém que se expõe publicamente, isso vira o centro da vida dessas pessoas. Então, acho que a gente também saiu de uma polaridade que tirava a autoestima e muitas vezes não estimulava o lado mais desenvolvido que aquela pessoa tinha, para também agora cobrar um padrão que nem todo mundo está à altura, e quem não está se sente extremamente fora e rejeitado, enfim. Né? Eu acho que em tudo a gente está precisando de um caminho do meio, como o budismo prega, inclusive em relação ao feminismo, né? Porque o feminino foi subjugado por muito tempo, mas também enaltecer um feminino que se opõe ao masculino, que quer sobrepujar, que também às vezes age com a mesma energia de imposição e de violência. Então, eu também acho que a gente está caindo no mesmo erro, né? Então, achar esse caminho do meio, esse equilíbrio, eu acho que está todo mundo precisando, né? As crianças, as mulheres, a sociedade. Estamos polarizados em tudo, inclusive politicamente, né? Ambos os lados são radicais, as pessoas odeiam quem está do outro lado, não tem uma visão distanciada, né? É sempre uma coisa muito apaixonada que também não leva a nada.
E é por isso que estamos do jeito que estamos. Eu espero que esse período da pandemia e tudo que a gente está passando possa realmente fazer a gente refletir mais sobre o nosso comportamento, né? Aprender pela dor está sendo muito ruim. Espero que a gente aprenda pelo amor, né? Vamos ver se a gente entra o ano de Vênus com mais amor. Maravilha. Vocês estão me ouvindo? Sim, perfeito. Eu queria, assim, primeira coisa, a comparação da sociedade atual com os haters, os seguidores, os likes. Eu vou usar afirmando que a nossa geração foi uma geração extremamente competitiva também. Ou seja, quem chegava a um determinado patamar era exaltado em detrimento aos demais, né? E a grande maioria, rejeitada, uma maioria de medalha de bronze, quiçá de prata, né? Então, independente da tecnologia, se a internet, se é algo que pertence à nossa geração, anos 40, anos 50, a competição entre nós, seres humanos, sempre foi algo, sempre classificando, e é bonito, é feio, e é torto, e sabe tudo, não sabe nada. Então, essa separatividade parece que a nossa capacidade em separar as coisas, em criticar as coisas é imensa, né? Esse é um discurso muito próximo de Krishnamurti, o quanto a mente é separatista, a nossa incapacidade de enxergar qualidades, muitas das vezes escondidas, numa determinada pessoa, né? Já passa pelo crivo do nosso julgamento, ou nós afastamos, ou morremos de amores por aquela pessoa. E perdemos o sentido geral. E falamos muito bem, muito bonito em palestra do amor incondicional, mas nós permanecemos, independente de internet, independente de anos 40, 50, na separatividade, no julgamento, o tempo todo. Principalmente com nós mesmos. Nós somos implacáveis, ou seja, sempre falta alguma... Poxa, preciso fazer uma operação plástica aqui e acolá, preciso emagrecer, preciso estudar mais teosofia, estou me sentindo meio burrinho nessa área, metafísica, meditar mais, quem sabe, buscar iluminação. Ou seja, uma carência total, sempre está faltando alguma coisa em cada um de nós, né? Ou vida desgraçada da falta de alguma coisa, né? Então, nesse esquema de autoaceitação, eu até brinquei com a Regina cedo, primeiro passo é comer o abacaxi com casca e tudo. Ou seja, a autoaceitação do jeito, do modo que nós somos, sem tirar nem pôr. Um olhar sereno, um olhar tranquilo, um olhar sem se menosprezar, também sem se exaltar e também sem se igualar. Ou seja, um olhar sereno, profundo, em direção a cada um de nós. Isso é aceitação. Nós temos esse tipo de aceitação em relação aos outros, né? Sem julgar da trave do olho. Isso é bíblico, isso é Novo Testamento. Observar amorosamente, inclusive a nós mesmos. Uma observação profunda e amorosa em relação a nós mesmos, eu tenho a impressão que pode promover um grau de autoaceitação muito interessante. Agora, cabe a cada um de nós rever esse olhar, rever esse modo de nós enxergarmos a nós mesmos. É isso aí, queridos. Uma consideração. De certa forma, eu antecipei. Eu e a Regina, antes do início, estávamos a conversar a esse respeito. Tá? É isso aí.
E Isso. Carlos e Pois é, irmão. Ana. Suzana, quer falar primeiro, minha irmã? Suzana, quer falar? Não? Vou falar então. Na verdade, é interessante, né, que a autoestima, para mim, é exercício das virtudes, né? É muito claro, assim, e exercer virtude, como você não exercer virtude sozinho, né? Você precisa de outra pessoa para exercer uma virtude sua, né? Se você é, é bondoso, precisa de uma outra pessoa para você exercer a bondade, né? Se você é generoso, precisa de uma outra pessoa para você exercer a generosidade. Então, qualquer virtude, você precisa de uma outra pessoa. Então, se você viver em função de servir a outra pessoa, você se sente útil. Esse sentimento de utilidade traz autoestima, né? É isso que acho que é a chavinha que vai virar isso tudo está dentro do sentimento de unidade, né? Que é a fraternidade universal, o primeiro objetivo da sociedade teosófica, né? Ali a gente tem os objetivos da sociedade teosófica e o lema. Dali você tira quase tudo, né? De perfeição humana, do que a gente pode aprimorar. E a ideia é exatamente essa. A partir do momento que você passa a servir o outro, você vai se sentir útil, e a sua autoestima melhora, né? A dificuldade está nessa, porque o ego, como bem disse Daphne, ele pode ser tanto inflado, como disse a Lélia, né? Pode ser inflado ou pode ser diminuído, né? Diminuído no sentido de você se sentir menor, mas também é um ego, de qualquer forma, né? E ela achar que não tem potencialidade para ajudar, para servir. E tem. Todo mundo tem potencialidade para servir, né? E exatamente como o mundo funciona, como as coisas deveriam funcionar, né? A pessoa não se isolar, não entender que ela não tem nada para doar, que não tem nada para servir, e dali ela acaba se sentindo realmente menor, né? Ela acha que não tem nada para oferecer. E a partir do momento que você começa a exercer as suas virtudes, mexer nas suas ferramentas internas, né? São ferramentas que nós temos, cada ser humano tem. Só que elas podem ficar guardadas numa caixinha, ou você pode pegar e utilizar. Você pode, né? Então, se você pegar essa ferramenta e utilizar ela, você vai se sentir bem, né? É engraçado que minha mãe sempre dizia uma coisa quando era criança, e eu também sinto igual a ela, no seguinte sentido, de que ela falou assim: adoro presentear. Eu prefiro dar o presente do que receber. Ela adorava dar presente. Então, eu sempre fui uma pessoa que deu muito presente. Para todo mundo que chegava em casa, ela dando presente. Ela sempre deu muito presente. E ela falou isso: eu adoro presentear, me sinto muito mais feliz do que receber. E eu acho que esse que é o caminho para você descobrir a sua autoestima, né? O resto é meio que construção social, porque a sociedade, ao longo de... Né, a gente vê a moda ao longo vamos dizer, dos últimos 200 anos, né? Sempre disse como as pessoas têm que ser. Você tem que ser magra, você tem que ser assim, você tem que usar tal roupa, tem que usar tal corte de cabelo, tem que usar tal cor, tal batom, tal... Quer dizer, a pessoa vai sendo moldada e ela não percebe, né? E aí, quando ela acha que não está dentro dessa conformidade social, ela se põe para baixo, né? E ela esquece que ela tem a caixinha de ferramenta para abrir. Pois Carlos, a questão da caixinha de ferramentas das virtudes é interessante essa sua ideia. Agora, há um princípio que as virtudes não são nossas. Sim. Inclusive, estou me apropriando de uma fala de Rada Bourdieu, dizendo que as virtudes são universais. A amorosidade, a caridade, a solidariedade. A natureza ela se comporta de forma solidária, ela se comporta de forma colaborativa, né? E muitas das vezes de maneira amorosa também. Então, considerando que nós não temos uma caixa de ferramenta assim externa, mas a meditação, por exemplo, que nós praticamos, a meditação, a internalização, parece que é a chave dessa tal caixinha de ferramenta que você sugere que seja exercitada. O exercício da virtude é algo assim que merece uma reflexão assim mais aprofundada, por conta que muitos
filósofos, muitos espiritualistas afirmam categoricamente que a virtude ela já está no interior de cada um de nós. Veja só, não é o exemplo, não é olha aqui o manual da virtude da caridade. Fora da caridade não há salvação, etc. Eu só estou colocando essas duas ideias para a nossa reflexão. A palavra final ninguém diz, né? Se a virtude pode ser exercitada ou não. Mas a ideia dos espiritualistas, a ideia dos filósofos metafísicos de Blavatsky é o cultivo da virtude, é um encontro com si mesmo, é um encontro contigo mesmo, é um encontro de nossa essência, né? Talvez até num sentido de unidade de todas as coisas. Olha quanta que coisa imbricada, né? Exatamente o que eu ia falar. A caixinha de ferramentas ela é universal, né? Mas você, como você é parte do todo, ela também está em você, né? A gente tem que a maneira também se vê como a parte do todo, né? Eu acho muito complicado. Eu me vejo sempre como parte do todo. Não tem como se separar, né? E a ferramenta ela realmente já está disponível universalmente. Você está certo, né? As virtudes são universais, são princípios universais. Mas se você tem que perceber que você é antena também dessas virtudes, né? Você é a caixinha antena, vamos dizer assim. Se você captar, você tem que captar e trazê-la para a sua realidade. Você tira do estado de possibilidade que está ali e vira um canal para poder realmente experienciar isso, né? Exatamente. E aí essa virtude ela pode ser tanto prática, como a gente falou agora da caridade, como ela pode ser uma virtude intelectual mesmo, trabalhar com a sua mente, em ajudar. Só em você estar fazendo... a pessoa, por exemplo, que trabalha com psicóloga, ela pode ter 10 clientes, a cada 10 clientes dela, ela pega uma para atender de forma gratuita. Ela não está contribuindo, ela está contribuindo com o intelecto dela, né? Ela tá auxiliando da maneira que pode, né? Se cada um fizer uma parte desse todo, né? Emocional, né? A pessoa às vezes precisa de um ombro amigo, só ouvir, ela só quer alguém para escutar. Então você chega lá e presta seu ouvido, né? Então você se sente bem com isso. Você é capaz de se sentir melhor do que a pessoa que falou contigo, né? A Daphne trouxe isso, essa coisa do espiritual envolvido com essas duas questões, né? Para a gente poder equalizar a coisa, né? A questão do ego e a questão da autoestima entra no meio o quê? O espiritual. Não tem como fugir. Ela trouxe isso, acho, muito bem. Ela colocou isso bem direitinho. Não tem como você enxergar essas diferenças e como trabalhar com isso sem a parte espiritual, né? Fala você, Daphne, você também tem que falar. Vamos embora. Exatamente. Não, eu estou aqui justamente... tem uma coisinha para acrescentar, que o autoconhecimento ele também é fundamental nesse processo, que a gente tem que se autoconhecer, a gente tem que se auto-observar para perceber essa caixinha de ferramentas, né, igual o Carlos Emanuel falou, a gente perceber assim, a forma, né, como que a gente pode servir, como que acontece essa manifestação dessa natureza divina em nós, quais são os nossos talentos, como que a gente pode ajudar. Então, eu diria que é fundamental a pessoa, para ela melhorar a autoestima, ela se dedicar, cultivar o autoconhecimento. E a parte também que o Carlos Emanuel falou, da gente ajudar os outros também, a gente também trabalhar nossa autoestima, ajudando os outros, isso aí faz todo sentido. Eu posso perceber isso no meu trabalho como terapeuta holística, que eu trabalho fazendo massagens, agora eu também estou trabalhando com aromaterapia, floralterapia, e assim, só de eu ouvir as pessoas, aplicar uma terapia e sentir que estou fazendo bem para aquelas pessoas, isso me faz tão bem, sabe? É até uma coisa interessante, porque assim, a cidade ela me faz muito cansada, né? Ter que pegar transporte público, ter que me deslocar para os locais, né? Eu me sinto bem acabada nessa parte, mas quando eu atendo o paciente e tem essa troca positiva, né? Eu ajudo e o paciente fica bem, isso me faz tão bem, sabe? Então, acho que faz todo sentido a gente falar que a gente melhora a nossa autoestima ajudando os outros. E tem até aquele mito do Quiron,
que ele foi ferido por um membro da família, por um irmão, se eu não me engano, e com isso a sina dele, né, o destino dele é curar a si mesmo, curando os outros. Então, é uma coisa muito significativa. A gente também pode pegar para a nossa vida. É interessante. Muito bem. Duas Agora, tem um detalhe. A mitologia. Tem a questão, por exemplo, da caridade que busca a salvação. Fora da caridade não há salvação. Isso é uma máxima espírita. Então, nós estamos realizando uma ação com vista à obtenção de algum ganho, seja na vida eterna, seja um ganho material. Então, essas ideias de realizar alguma coisa positiva, até em relação a nós mesmos, obtendo um ganho, é algo estranho, né? Porque a natureza, uma flor, por exemplo, para que ela floresça, para que ela exale o perfume, para que ela adquira a coloração natural, bonita, espontânea dela, basta que as condições sejam fornecidas. Aí fica a pergunta, quais são as condições que nós, seres humanos, precisamos para que haja o florescimento de cada um de nós? Carinho, atenção, aceitação, em primeira instância, de nós mesmos. Mesmo no momento de semente, mesmo no momento da brotação, que toda essa potencialidade da expressão da vida como um todo, da beleza, ela está presente em cada um de nós. Olha só que analogia interessante, queridos. Eu vejo assim como um espírito de serviço e de interação, né? Porque eu acho que, na realidade, isso é um ensinamento seguinte, que se a gente ficar concentrado na gente mesmo, não houver aquela troca o tempo todo, a coisa não anda. É preciso haver uma troca o tempo todo. Eu imagino assim, igual uma orquestra. Para que a música saia bonita e tudo dê certo, é preciso que cada músico esteja tocando o seu instrumento perfeitamente, bem feito. Eles não são iguais. Não é para ser e não precisam ser. Eles são diferentes. Mas justamente o que faz a melodia é a diferença. Mas a interligação entre eles é fundamental. Essa diferença interligada tem que acontecer, né? E agora a gente está passando por esse momento que a gente está sendo obrigado a se afastar de muitas coisas, né? De família, de amigos, das presenças às quais nós estávamos acostumados. E isso é um motivo também para se pensar como faz falta coisas que eu não valorizava, aí você começa a valorizar, né? E entre essas coisas, a presença, a troca. A troca é fundamental. Nós aqui que estamos no Zoom, trocando, gente, faz muito bem para todos nós. Nós estamos realimentando e, assim, ajeitando a tal da caixinha como a gente pode. Qual é a ferramenta que eu preciso agora, que eu vou usar agora? Outros não têm essa possibilidade, o que é uma pena. A gente tem que sempre estar oferecendo essa possibilidade da troca, né? Porque ninguém é perfeito, ninguém sabe tudo, e a única forma da gente se sentir mais completo é trocando, sabendo o que fulano acha, ciclano acha. Aí sim a gente constrói uma coisa. A música sai daí. Agora, você fica tocando no instrumento sozinho, o que vai sair? Não, vai sair uma musiquinha lá, mas não é a mesma coisa. A verdade é essa, não é a mesma coisa, né? Eu também vi uma vez um pensamento de uma floresta, você pensar na floresta. Tem as árvores baixinhas, as árvores altas, as árvores frondosas, as árvores magrinhas, tem que ter tudo. Cada uma tem sua função, cada uma vai ajudar determinado animal,
vai atrair a borboleta, vai atrair o passarinho, vai atrair o urso. Enfim, existe toda uma interatividade ali importante, ela funciona dessa forma. E a gente descobrir quem somos nós, né? O autoconhecimento e essa nossa construção, né? Essa coisa de ter confiança em si, na autoestima, é fundamental, porque senão a gente vai viver uma encarnação, vamos dizer assim, menor, porque a gente não vai atingir a meta própria, aquilo que a gente teria condições de ser por toda uma estrada de outras encarnações, pela bagagem que a gente trouxe. A gente pode disponibilizar, né, aquilo que a gente traz dentro para os outros e trocar o tempo todo. Mas se você não fica escondidinho, eu não vou me expor, não vou pagar mico, ou sei lá o quê, ou eu não vou tentar isso porque eu posso falhar, pronto, já barrou um pouquinho da tua encarnação. Vai ter que repetir, não vai passar de ano. No mínimo, não vai passar de ano. Eu vejo as coisas mais ou menos desse jeito. Então, tem que ter coragem de encarar, tem que ter coragem de achar que você pode. E com a espiritualidade, realmente é a coisa que dá essa coragem, né? Porque você não está se incomodando, o que vão achar. Não interessa, eu vou fazer porque eu preciso fazer. Está dentro de mim, eu acho que é isso que eu tenho que fazer, então eu vou fazer porque eu acho que eu tenho que fazer. Ponto final. Eu já conversei com muita gente sobre isso. A pessoa, mas eu fiquei... Gente, tenta. Você é candidato a alguma coisa? Você vai ganhar algum prêmio? Você vai receber algum dinheiro com isso? Não vai. Então você está com medo de quê, gente? Não é? Você tem que tentar. A coisa é consigo mesmo. Não é para nada, não é para aparecer. Isso é problema de quem tem esses problemas de ego, de precisar aparecer, de precisar depender do resultado. Mas a gente vai porque, no lado espiritual, a gente vai porque acha que tem que ir. Eu vejo assim, sei lá. Eu penso assim, a gente sente no coração, né? Sente no coração e seja livre para se expressar. Perfeito. Agora, ela concluiu que eu estava pensando aqui, que para você fazer esse serviço de forma desinteressada, exercer o poder da vontade, né? A vontade espiritual, como a Regina trouxe agora de maneira exemplar, que eu estava pensando nisso, a vontade espiritual. Você não tem que é fazer, né? A vontade espiritual, dizem que a vontade espiritual é autodeterminada, ou seja, não passa nem por decisões do nosso ego. Ou seja, é uma percepção apurada da vida. Você percebe alguém faminto, você vai lá e compra uma comidinha, um sanduíche e entrega para a pessoa. Muitas das vezes você nem... não, é a caridade, é a virtude, é nada. Foi uma percepção profunda que disparou uma ação tua espontaneamente, espiritualmente, sem planejamento, sem nada. Num dado momento, eu acho, aí a expressão da caixinha, Emmanuel, das virtudes, quando você tem uma percepção profunda das coisas, você tem uma percepção profunda das dores alheias. Daí pode surgir alguma revolução em cada um de nós. Percepção das coisas, né? Como diz, quando você sente o chamado. Eu senti o chamado aí, você nem pensa, quando você vê, já está fazendo. Que caridade o quê? Eu vou comprar um sanduíche para essa pessoa que está com jeito de fome, né? Em ação pura. E acontece isso. Volta e meia acontece com cada um de nós. Um cachorrinho abandonado. Quantos cachorrinhos abandonados Regina nem pensou, quando viu, estava salvando o bichinho. Quantas vezes? Né? Os bicharam. Então. Vai aos pouquinhos. É porque aí você está alinhado com o fluxo da vida. Você não tem a sua vontade pessoal, você está alinhado e está agindo naturalmente. Né? E percebendo, e perceptivo, e sendo uma ferramenta nas mãos do Criador.
uma ferramenta positiva nas mãos da natureza, salvando, cuidando, amparando, né? Explicando. Esse trabalho nosso aqui, uma reunião, é um trabalho de amparo, é um trabalho de elucidação, de esclarecimento. Isso é caridade também. Nós não percebemos esse tipo de caridade que está ocorrendo neste exato momento entre os presentes aqui nessa sala. Nós estamos tentando extravasar o melhor do nosso entendimento, sabe lá o que é isso? Para chegar a esses entendimentos. Gerações, décadas, uma vida, quantos sofrimentos para nós concluirmos as coisas que nós entendemos como vida hoje em dia. Isso não é para qualquer um, e compartilhar esse sentimento, esse conhecimento, essa experiência, né? Não é mole, não. E a gente espera que outras pessoas que nem estão aqui, que nem sabem o que é teosofia, mas que estejam abertas à corrente, captem de alguma forma a mensagem e trabalhem de alguma forma também, né? Isso também pode acontecer. Tomara. Às vezes a pessoa ela já está vivendo a teosofia, está praticando a teosofia, mas ela não tem consciência disso. Não. Maravilha. Ela nunca ouviu o nome de teosofia. Olha, que essa praga pega em todo mundo. Porque é exatamente o afastamento do eu, da persona, da ação pura do mundo, da ação espontânea, natural e amorosa. Que essa praga surta efeito, Daphne. Agora, uma questão que me faz, a respeito do cuidado do corpo físico, né? Do cuidado do corpo físico. Né? A gente tem que cuidar também, mas sem exagero, sabendo que aquilo ali é uma ferramenta para o serviço. Né? Você tem que estar com saúde para ajudar. Sim. Se você tiver com uma dor muito forte, você não vai poder ajudar ninguém. Nem pensar. Vai estar mais preocupado com a sua saúde. Lembrando, Emmanuel, que o tempo cronológico, ele ignora essa sua admoestação. A doença, a velhice e a morte são fatos inexoráveis na vida de cada um de nós. Pode ser amanhã, entende? Mas eles são diferentes para as pessoas. Hoje eu estou tenebroso. Eu também acho. Eu acho que você pode chegar... O professor Hermógenes, por exemplo, ele foi um exemplo. Ele, com quase 100 anos, ainda praticava yoga com saúde, com bom humor, ativo... Então, nem todo mundo precisa chegar à velhice em decadência. Você pode ir até o final. Não, mas ele morreu. Não, a decadência morrer vai morrer. Mora, nesse sentido mais amplo, Lélia. É o processo natural da vida, né? A gente não pode mudar isso. É natural, mas a gente aceita. Você consegue prolongar um pouquinho mais, estar bem, né? Tem pessoas, por exemplo, que morrem absolutamente lúcidas, né? Não tem mesmo coisa física, mas uma lucidez de cabeça. Então, quer dizer, tudo isso, o Hermógenes falava uma coisa maravilhosa. Ele falava: o jovem é uma dádiva da natureza. Nos velhinhos é uma obra de arte. Então, olha que bonito. Olha que lindo. Ele falava isso. E quem é que constrói a obra de arte? O próprio. Tem que se esforçar para manter. Para quê? Para servir mais, para ter uma encarnação melhor, para a gente até o final poder estar consciente, estar ligado, estar trocando, porque isso vai ser muito bom para todo mundo. Não só e isso não é um desejo egoísta, porque você não vai estar dando trabalho a outras pessoas, vai poder estar ajudando, né? Pode ser útil, pode fazer a felicidade de outras pessoas. E eu acho que, então, a saúde, a beleza, o bem-estar, a alegria de viver é sempre um presente para o outro. Não é uma vaidade à toa. Que maravilha. É bom ouvir isso, né? Tocou num ponto importante, yoga, né? O Santosha, eu estou me lembrando de Santosha, contentamento, né?
uma das sugestões da Raja Yoga é o contentamento. Realizar nossas tarefas com apreço, com cuidado, com delicadeza, com profundidade. Realizar bem, realizar uma boa obra. Eu estou falando, estou repetindo o Patanjali, né? Não significa que eu seja aquele perfeccionista em tudo que faço, né? Mas a gente, aos pouquinhos, vai aprimorando, né? A Daphne falou alguma coisa, Daphne. Daphne. Não, só falando aí que teve um ponto importante que tocaram aí, né, em relação à saúde física, né? Manter o corpo físico saudável, né, em boas condições. Na nossa sociedade, tem muito disso, né? Da busca da forma ideal, as pessoas fazendo cirurgias, fazendo tratamentos estéticos para encontrarem uma dita forma perfeita que não existe. Isso aí é uma forma doentia de buscar isso. O que eu tenho ensinado assim para os meus alunos de yoga e pacientes, né, assim, é que busque ser saudável. Procure fazer as coisas, cuidar do seu corpo, mas buscando ser saudável. Não busque assim uma forma ideal, né, que disseram que é bonito, né? Simplesmente seja saudável e deixe seu corpo assumir a sua melhor forma. Constrói obra de arte. Exatamente, constrói sua própria obra de arte. Agora, é interessante, né, que tem gente que se aposenta, eu já tive esse sentimento, e eu fico com pena da pessoa se aposentar, porque ela acrescenta tanto no nosso dia a dia, que eu fico assim, poxa, vai se aposentar mesmo, que pena, porque a pessoa acrescenta no nosso dia a dia. Aí você vê, né, que mesmo a idade, a velhice, né, ela continua sendo, como disse bem Regina, ela só aperfeiçoa a arte, né? A arte está lá, ela só fica aperfeiçoada, e a gente sente falta. E a teosofia, a sociedade teosófica e instituições espiritualistas promovem o estudo, a reflexão, o encontro. Isso é uma bênção. Eu, na condição de aposentado, eu considero pertencer a uma sociedade teosófica um presente do karma, por conta de você manter-se atuante, pensando, se relacionando, brigando, discordando, concordando, ou seja, isso é vida, e muita vida, né? E com liberdade de pensamento, nós não estamos amarrados, prisioneiros de nenhum dogma, de nenhum guru, seja de Blavatsky a Radha Boni. Não há um aprisionamento, não há um cerceamento sob hipótese alguma. A nossa bênção kármica foi ter encontrado a sociedade teosófica, queridos. Eu penso dessa forma. E Suzana? Suzana está muito quietinha. Suzana, cadê você, Suzana? Não, ele não ligou, não, Suzana. Não. Suzana está sem som. É esse vermelhinho aí. Ligou. Eu estou quietinha mesmo, eu estou só escutando, só assimilando. Tá bom? Mas você tem muito que compartilhar também. Você com a Gabriela, o trabalho que você faz com a Gabriela é maravilhoso. Você é uma mãe fantástica. E eu acho que você tinha muito que compartilhar. Porque a Gabriela é fora de isso. Fora de série. E isso tem um pouco de você. Isso aí, a gente não faz automaticamente. Né? É verdade. Ai, gente, mas que bom. Foi um assunto interessantíssimo que a Daphne trouxe. Realmente um assunto que dá muito o que pensar e que é muito discutido pelas pessoas. E a gente não pode esquecer que vontade é, assim, o primeiro... aquela parte do triângulo mais importante que liga ao primeiro logo, não é isso? Então, a vontade é importante, sem confundir com nada de ego, nada disso, isso aí é outra história. Então, a gente buscar essa vontade, de que forma que ela pode surgir dentro de nós, se abrir, porque ela já está lá. Agora, como que abre? Como que a gente realiza? Como que a gente pratica a divindade em mim, nesse mundo, né? Trazendo a vontade. Então, achei muito interessante, nunca ninguém falou sobre isso.
E eu achei muito legal, Daphne. Obrigada mesmo por ter trazido. Eu que agradeço. Você vai poder... Também gostei muito. Jovens, quem sabe? Tem muitos aí ainda muito perdidos com esse negócio que você pode ajudar para caramba. Muito bom. Eu agradeço aí muito a oportunidade, agradeço aí a troca de vocês. Eu acho que uma coisa bem legal da Sociedade Teosófica, né, é essa possibilidade, né, da gente trocar, a gente trazer ideias diferentes, né, a gente trocar. É verdade. Eu digo que todos nós não surgimos aqui na Sociedade Teosófica nessa encarnação. Provavelmente isso vem de outras, né? E Sem dúvida. eu tinha saudade, é uma coisa estranha, mas eu, quando nem sabia o que era a Sociedade Teosófica, que eu tinha ouvido falar, eu tinha saudade de um lugar. Era uma coisa de alma. Eu não sabia que raio de lugar era esse. E eu visitei muitas coisas, eu juro que eu busquei, e não achava. Entendeu? E o dia que eu cheguei na Sociedade Teosófica, eu identifiquei do que eu tinha saudade. E realmente o que eu tinha saudade era isso, era desse lugar com esta possibilidade de trocar ideias, de fazer um trabalho junto. Eu acredito que a gente já tenha feito isso em outras e continue fazendo. Muito bom, acho isso ótimo. Compartilhar aqui também que eu tenho isso em relação à Sociedade Teosófica e também com a Índia. Eu não consigo entender o que é isso, sabe? Mas eu sinto assim, quando eu lembro da minha viagem à Índia, me dá uma saudade, sabe? Uma vontade de voltar para lá e eu sei de todas essas coisas, né? Do machismo, dos problemas de lá, mas não sei o que é. Ficou um amor, sabe? Uma saudade. Deve vir de outras encarnações. Lá tem uma energia diferente, né? Tem, essa parte sem dúvida. Esquisita, mas tem também uma parte que assim, a gente não consegue pesar, não consegue perceber, mas está lá. Não tem jeito de estar. Eu concordo com você. E eu acho que todo mundo que vai e que vivencia essa parte espiritual lá, eu não estou falando da pessoa que vai só para passear em lugares bonitos, não. Talvez até sinta também, mas quem vai com essa percepção espiritual assim, a gente sente mesmo, tem algo estranho no ar. Tem. Como eu sinto também em Brasília. Quem já foi no Instituto Teosófico de Brasília, eu acho que sente também. Tem uma energia diferente lá também. É interessante isso, mas existe. Com certeza. É isso, gente. Eu agradeço demais a vocês pela atenção, pelo trabalho, que foi muito bom. Obrigada mesmo, Daphne. Você é uma pessoa jovem que ainda tem muito trabalho a fazer, contribuir muito realmente para outros. Continue nessa linha e vamos tocando o nosso trabalho, isso que nós escolhemos para essa vida, né? Eu vou fazer então, a finalização da loja hoje, e vou interromper a gravação, aí a gente fica à vontade para ficar quando a gente quiser. Ó vida oculta que vibras em cada átomo. Ó luz oculta que brilhas em toda criatura. Ó amor oculto que tudo abrange na unidade. Possa todo aquele que se sente no contigo saber que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Terminados os nossos trabalhos, que as bênçãos e a luz que recebemos se espalhem pelo mundo inteiro, auxiliando-lhe a evolução. Paz a todos os seres. Namastê. Namastê. Muito obrigada pelo trabalho de hoje. Vai ficar disponibilizado. Vou aprender a organizar isso bonitinho, porque a gente está aí lançando, né, no espaço outras possibilidades. Vamos ver o que acontece, né?